Leandra, minha querida, obrigado por estar aqui nesse momento. A gente tem um monte de coisa para falar. Eu fiz umas anotações aqui. Ah, que bom! Onde é que você tá, que tá de dia? Eu estou em Nova York, eu moro em Nova York. Cara, você tá um dos epicentros, né? Epicentros, isso. E eu estou até no escritório porque eu sou arquiteto, então eu faço parte da área de construção. Nós somos a primeira leva. Então, nessa semana passada, nós começamos a voltar para o escritório. Ah, já voltou aí? Já abriu as Uhum. coisas? Só quem faz parte da construção que é a primeira leva. Mas Ah, assim, tá. bares e restaurantes não estão abertos e nós comemoramos essa semana o primeiro dia sem nenhum mortos, mas mesmo assim a gente ainda tá voltando. Mas deixa eu falar um pouquinho para você de mim, Claro, vamos. da parte que realmente me importa e da parte que eu tenho um carinho, uma conexão muito grande com você. Eu sou ativista de direitos humanos já faz 8 anos, com recortes principais na área de LGBT e racial. Então, para mim é um privilégio, um carinho imenso estar aqui falando com você. Eu estava até conversando com as meninas. Eu tenho perdido muitas referências nesses últimos anos por conta desses casos que a gente vê de racismo, né, de LGBTfobia. E ter você como referência para mim de trabalho, de luta, de consciência, é muito importante, Leandra, porque desde a sua curadoria dos seus trabalhos, até as suas falas, a sua presença nos lugares, ela é de uma aliada muito importante. Então, para mim, é muito especial estar aqui com você hoje. Obrigada, Antônio. Obrigada mesmo, assim, por você me dar o seu feedback, o seu retorno e saber que é tão difícil às vezes, né? Que bom que a gente tem aliados e que a gente tá junto e que as nossas causas são importantes para mais gente, né? Assim, porque muitas vezes é muito solitário, né? E que bom, que bom. Agora me conta de você, fala, tô super curiosa. Então, nos últimos anos, eu tenho dedicado a minha vida muito para isso. Uma das razões de eu ter vindo para cá é por conta de racismo e LGBTfobia mesmo, que eu tive nas empresas que eu trabalhava, sabe? E eu tenho, pelo meu currículo, pelo meu espaço, eu tenho oportunidades mais fora do que no Brasil, mas eu sou apaixonado pelo Brasil e pretendo voltar em breve, assim. E você é da onde aqui? Eu sou de Goiás, mas morava em São Paulo nos últimos anos. E você já mora aí há quanto tempo? Tem 2 anos que eu moro aqui, mas eu já morei 2 anos em 2013 também. Desculpa, a minha filha tem uma mania, ela liga todos os meus Que alarmes, linda começa a sua filha, gritar. que Deixa eu ver se linda. ela pegou mais coisa. Tá tudo verdinho aqui. Foi, desculpa. Imagina, que linda sua filha. E, inclusive, no começo, Leandra, uma das coisas que eu queria falar é sobre mesmo como que você faz a sua curadoria de trabalhos, porque a gente vê que tem uma linha de muito respeito, assim, uma linha quase que de libertação, de abolicionismo, mesmo nos filmes mais leves, como O Homem que Copiava, O Lobo Atrás da Porta, e agora, né, Coroanos, e, e Divinas Divas, né, que serviço, né, Leandra, que foi Divinas Divas. Queria que Ah, você falasse um pouquinho da sua escolha, assim. então, é, eu escolho, assim, falando a verdade, assim, um trabalho muito pelas pessoas com quem eu vou trabalhar. Isso é algo muito importante, assim, porque o meu trabalho, ele é parceria, né? Ele é uma troca. E, e eu acredito muito nos encontros que são possíveis, né? Nos aprendizados que a gente tem através desses encontros. Então eu escolho muito o meu trabalho por isso. Escolho muito o meu trabalho com que eu possa aprender também. Com que eu possa aprender com a personagem, com essas pessoas. E muito assim, como atriz, eu tenho uma gerência menor, né? Até do lugar que eu tô, né? Assim, de como criadora, né? Eu acredito que o ator é um criador, mas ele é um criador a serviço de uma obra. E eu gosto muito desse lugar. Eu adoro fazer o sonho do outro ser meu sonho.
eu me sinto confortável com isso. Porque o ator, apesar da gente falar, tá na frente da câmera, né? A pessoa que, né, de certa forma ganha mais holofotes, tal, que põe a cara, tapa ali. Mas o ator, ele é um funcionário dentro de uma equipe muito maior, dentro de uma obra muito maior. Então, os meus trabalhos autorais, né, como Divinas, que a DASA, a minha produtora, aí eu tenho uma gerência maior de temática, né, do que eu vou falar, do que eu quero, que mensagem que fala. Apesar de, como atriz, acho que sempre eu uso muito o meu espaço público para poder divulgar o que eu acredito, para divulgar coisas que eu quero falar, causas que me tocam, causas que para mim são importantes. Mas eu acho que, como autora, assim, dirigindo, produzindo, eu tenho uma gerência maior desse tempo meu, assim, do que eu consigo fazer. Mas a curadoria, meu trabalho, ela é mais intuitiva mesmo, é mais nesse lugar, assim, sabe, do que eu vou encontrar, de quem eu vou encontrar, do que eu vou aprender, é mais nesse lugar. Ai, que lindo, Leandra, porque eu entendi, né? Como o Divinas Divas é um trabalho seu, você teve os lugares de escolha muito maiores, né? Inclusive tem a ver a história da sua família, né? Das pessoas que você conviveu. Mas, nossa, que serviço, Leandra, que serviço com relação à existência daquelas pessoas, com relação a gênero, né? Com relação a envelhecer. Elas foram as primeiras gerações de travestis que a gente teve no Brasil, né? Elas são as primeiras artistas, assim, né? São sobreviventes dessa geração. Essa geração é muito maior do que elas, né? Mas elas são as que sobreviveram e que continuam em atividade, né? Oi? Tá mudo? Não, eu só estava vendo se o áudio estava tudo bem aqui. Ah, tá. Eu vi você falando assim, porque você sabe. Mas elas são essa primeira geração. O Divinas foi um filme que eu demorei 10 anos para fazer. Porque eu... Ai, desculpa, deixei meu WhatsApp ligado. Deixa eu tirar ele. Imagina, eu vi você falando numa entrevista que foram 10 anos. Menina, que isso tudo é desde da produção inicial, Leandro? Foram 10 anos? Foi, porque as Divinas, no aniversário de 70 anos do Rival, a minha mãe teve a ideia com a Jane de fazer um espetáculo reunindo essas artistas que fizeram história no Rival. Elas começaram a fazer e aí eu comecei a ir nos shows e comecei a ficar muito encantada e conversando com elas inicialmente muitas histórias do meu avô, né? Assim, uma curiosidade normal assim de coisas que elas foram contando sobre a história do teatro, a história do meu avô. Meu avô é uma pessoa muito importante na minha família. Só que é uma pessoa que eu convivi com ele já muito velho, ele já doente. Então, essa imagem dele, né, de ser um produtor ativo e intuitivo e generoso, muita generosidade dele, né, falavam assim as histórias. Eu não tinha tanto assim, né, tinha referências concretas assim, né, só pela família. Então foi mais uma curiosidade assim. E aí quando eu entendi que era isso que eu queria falar, que esse era o meu primeiro filme, por quê? Porque eu entendi que eu tinha um ponto de vista muito único sobre essas artistas. Primeiro porque elas me formaram, né? Assim, uma referência que eu tenho de arte através do Rival foi através delas. E segundo, porque eu tinha um olhar sobre essas artistas que eu falava assim, cara, é um olhar muito privilegiado, porque aquele ali era o meu mundo. Quando eu crescia que eu entendi que o mundo não era assim. E que a recepção àquelas pessoas era diferente. E aí quando eu ia levando os meus amigos para ver, que eu via que as pessoas ficavam muito impactadas, eu falei, cara, eu quero falar sobre isso, eu quero reverenciar essas pessoas. E aí quando eu fiz o projeto, eu achei que ia ser mole captar. Porque eu fiz assim numa época que eu tava em super exposição na televisão, tinha acabado de fazer Cheias de Charme. Não, foi antes de Cheias de Charme, mas eu tava assim, tipo, com vários trabalhos assim de muita repercussão, tava super bombando. E eu falei, cara, isso vai ser bem fácil de captar. Por causa de mim, porque elas são incríveis, né? Assim, quem não vê isso, essas mulheres, né? Na época, tipo, de 60, 70 anos, em atividade,
sobrevivendo da sua arte. Eu falo, cara, essas mulheres são incríveis, todo mundo vai E já querer eram fazer. mulheres que tinham uma reputação e visibilidade super legais, né? Não era... Exatamente. Não era também, né? Tá, a Rogéria, né? A Rogéria, pô, tem, né? Como ela falava, eu sou travesti da família brasileira. Tipo, né? Ela tinha uma entrada, assim, muito grande. E aí eu fiquei, assim, uns 6 anos tentando captar, sei lá, 5 anos, assim, e não, e não, e não. Não, peraí, tô falando errado. Foi 2009. Aí eu fiquei 4 anos tentando captar e não, e não, e não, e não, e não. Aí eu falei, cara, e era assim, reuniões que eu tinha com empresas, o cara do marketing falando assim, cara, que projeto incrível, maravilhoso, não sei o quê. Quando chegava numa outra esfera, não rolava. E eu entendi que tinha um preconceito duplo. Eu falava, gente, é um preconceito duplo carpado, porque tinha a questão de gênero, mas tinha a questão da velhice. E isso é uma coisa que a gente no Brasil, assim, não né? Nós somos um país da juventude, da sensualidade, não sei o quê, darará. Pessoas muito mal resolvidas com isso. E quando falava assim, vocês vão falar sobre travestis mais velhas, isso era, cara, isso é meio decadente, sabe? As pessoas tinham meio pânico. E aí eu entendi que eu teria que fazer esse filme com muita criatividade. E aí a gente fez, assim, eu e minhas sócias, a Carol Benjamin, que foi super importante nesse processo, e a Rita Toledo, a gente bolou, e a Natara também, que é a montadora do filme, que é roteirista comigo, enfim. A gente bolou um esquema que a gente fez assim, a gente escreveu, elas iam completar 50 anos de carreira. Aí eu falei, cara, vamos produzir um espetáculo que comemore os 50 anos de carreira delas. E vamos chamar o Gustavo Gasparani, que é um diretor de teatro musical incrível, vamos montar uma equipe incrível, vamos botar no edital para a gente fazer um espetáculo. E esse espetáculo entrou em cartaz no Rival, ficou 6 meses em cartaz. Eu falei, e a gente vai filmar o processo de ensaio desse espetáculo e o espetáculo. Então eu consegui por um edital de teatro, um edital da Prefeitura do Rio, que é isso, edital público, por isso que os editais públicos são tão importantes, porque na hora, né, que a Claro. prefeitura fica só no meio, numa decisão de marketing, tem um edital público que reconhece o valor artístico e fala, isso é importante ser feito e fomenta isso. E aí eu abri um crowdfunding para bancar a filmagem. E aí isso foi lindo, porque a gente teve uma adesão fenomenal e preparou muito o lançamento do filme. Porque as pessoas a troca do crowdfunding era o ingresso para o show, né? Também. Então as pessoas iam ver o show e tinha gente que viajou de fora, sabe, de vários lugares do Brasil, tal, de fora do Rio para ver. E era muito lindo, porque durante os anos depois que eu fiquei finalizando, eu tava em lugares assim muito nada a ver. E tipo, chegava uma pessoa assim, falando, eu sou apoiador do Divinas Divas. Sabe assim? E depois essas pessoas foram muito importantes no lançamento do filme, porque a gente mandou material para eles divulgarem nas suas redes e tal. E aí a gente fez um crowdfunding para filmagem, depois a gente ganhou um edital também, do governo federal, para fazer. E aí depois... Só que assim, eu tinha muito material, eu demorei 3 anos montando o filme. Teve também um processo artístico longo, porque era um filme que tratava de 8 personagens. Eu falo assim, eu nunca mais faço um filme de 8 personagens. Só que agora eu tô fazendo um filme que tem 20 personagens. Só pra eu me desmentir o que eu falo. Mas enfim. Você pode contar um pouquinho? Posso sim. Eu vou abrir câmera segunda-feira que vem, eu tô enlouquecida. Mas eu falei assim, cara, eu nunca mais faço um filme de 8 personagens, muito material humano para dar conta, e tinha uma camada pessoal também minha, que, enfim, foi um filme complexo de conseguir, né, entender tudo que ia acontecer ali. E musical, enfim. E aí também, né, a trilha do Divinas foi carérrima, porque, cara, elas só cantam hits, né? Então é New York, New York, My Way, é só pesado. Então, tipo, tudo de direito autoral muito caro. Aí depois a gente finalizou, tal, a gente lançou. E aí quando eu fui lançar, eu falei assim, cara, esse filme, ele tem que ser o documentário mais visto do ano.
Porque eu falei, é uma causa ele ter uma bilheteria grande. Porque o próximo filme que for tratar dessa temática tem case para mostrar como vale a pena investir nisso, tem público para isso. Como é importante a gente registrar a nossa memória, porque elas são uma memória viva, tanto artística, porque é um gênero de teatro brasileiro, esse teatro rebolado, é algo importante que elas fizeram, como também a história da luta pelos direitos, das liberdades individuais, que elas foram, sem nenhuma ideologia política, mas com a vontade delas de serem o que elas são, elas abriram e construíram um bando de coisas. A Jane, isso nem tá no filme, mas a Jane é fundadora da parada. Ela foi, né, a primeira parada no Rio. Ela foi fundadora dessa parada. Ela pegou o microfone e cantou. Essa história é linda. Ela, já começaram a vir uns pit boys querendo bater, não sei o quê. Aí ela pegou uma canga, comprou uma canga do Brasil. Aí se enrolou na canga, subiu em cima de uma Kombi e cantou o hino nacional. Que maravilha, E Leandra. foi fundada a primeira parada a partir disso. Então, assim, tem muita história por trás, né, dessas figuras, como era importante registrar. E aí eu falo muito. Eu tô adorando. O que eu tenho que falar mais? Espera aí. Eu... O filme que eu vou fazer agora. O filme que eu vou fazer agora é um documentário. Eu acabei de fazer um documentário agora. Eu vi, claro, com a sua mãe. Com a minha mãe. Claro. A Não é esse o pandemia. projeto que você tá falando, né? Não, é outro. Eu terminei esse projeto com a minha mãe 2 semanas atrás. E foi um processo super intenso, foi lindo. Mas esse filme, ele agora eu vou começar a montar ele em setembro. Mas ele é um filme que é isso, é tipo Divinas. Eu não, assim, eu fiz no meu bolso, não tem nada captado. E tudo que eu falei que eu nunca mais ia fazer com Divinas. Eu nunca mais vou botar dinheiro no meu bolso. Eu nunca mais vou fazer. Aí você faz tudo de novo. Mas enfim, espero que eu tenha evoluído alguma coisa. E Mas você levou as meninas pra parada também, né? levei. Isso tudo foi parte do lançamento. Que eu falei assim, eu queria lançar o Divinas de uma forma grandiosa. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Vou botar um trio na parada delas, com as pessoas panfletando, e vou lançar o filme nesse fim de semana. Porque esse fim de semana em São Paulo, você sabe, você morou em São Paulo, esse fim de semana em São Paulo tem muito turista, tem muita programação em torno disso, e a parada, a associação, pô, foi muito parceira, foi incrível, divulgou o filme pra caramba. Então a gente teve um fim de semana de... Leandra, nós somos carentes, você fez um serviço. Isso é verdade. Nós não temos produção assim. A gente tem essa ilusão que o Brasil, nós já temos muitos avanços, mas na verdade a gente não legislou nada para os LGBTs ainda. Na América do Sul, a gente tem alguns pequenos avanços, mas no Brasil a gente ainda não tem. E Existe faz o maior parte país da que nossa mais história. mata travesti no mundo, gente. Exatamente. E é muito louco a liberdade que você tem no carnaval, como ela não contamina o ano, né? Como aquilo ali é tipo um portal que se fecha. É um happening, por isso que eu falei, vou repetir, foi um serviço muito grande, Leandro. A comunidade LGBT tem um respeito muito grande, mais ainda pelo seu trabalho por conta daquilo, porque é um registro, né? É uma memória, isso, o seu filme, pelos personagens, pela montagem, pelos lugares que você deu entrevista, de alguma forma ele chegou na casa de muita gente que talvez nunca tenha escutado. Não, total. Acho que o maior elogio que eu recebi do Divinas foi uma pessoa, um amigo, cara, super maneiro, tal, hétero, mas cabeça aberta, assim, sabe? Super maneiro. E ele falou, cara, eu nunca mais vou olhar uma travesti da forma que eu olhava antes. E eu falei assim, cara, que bom que esse filme chegou, assim, porque é um filme... Eu falava muito, assim, né, em debates, eu fiz muito debate, né? Eu fui em quase todas as capitais, as Divinas também, fazendo debate, fazendo debate, fazendo debate. E eu fiz uma estratégia, assim, que eu só faço debate em sessão paga. Eu falo, eu quero, tipo, bilheteria. E aí, Muito legal. eu vi, assim, que a gente, nos debates, né, que a comunidade toda abraçou o filme, eu falava, gente, eu tô falando isso, assim, é o meu filme. Mas, se esse filme for um sucesso de bilheteria, a gente tem esse case. É uma carta, né? A É, gente precisa.
A gente precisa mostrar a existência dessa comunidade. A gente precisa mostrar, cara, somos consumidores e tudo mais, sabe? Assim, precisamos disso, dessa causa para frente. É importantíssimo, Leandro. Eu E fiquei aí eu muito sempre, feliz. tipo, era o lugar, tava começando a ser falado, né, essa coisa do lugar de fala, tal. E nos debates eu sempre me colocava num lugar que assim, olha, é realmente uma sociedade igualitária interessa a todos nós, né? E o meu lugar de fala eu ficava assim, olha, eu não sou, mas eu sou aliada e isso interessa a mim e meu pai era. Eu ficava assim, gente, então tá tudo certo. Então, mas Leandro, o filme pelos... que eu vou fazer agora, deixa eu só te falar, o Ah, filme que é eu vou fazer verdade. agora é um documentário que eu vou fazer sobre o fechamento de um hospital de campanha aqui do Rio. E aí é um documentário focado nos médicos, nos profissionais de saúde que passaram por essa experiência dos hospitais de campanha, que estão ali na linha de frente. E aí não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde, né? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeira, profissionais de limpeza, recepção, assistente social, todo tudo que compõe um hospital de campanha e essas pessoas que ficaram ali na linha de frente. E agora esse fechamento, né? Esse primeiro ciclo que está se fechando, que a pandemia continua, mas estamos fechando um primeiro ciclo, né? O que eu queria te falar é que, pelos estudos que eu tenho, né, desses sistemas de opressão, eu sou advogado aqui do LGBT Center de Nova York, eu sou militante. A gente percebe que na sociedade todas as mudanças vieram das mulheres. E eu fico muito feliz que você faça parte também. O Black Lives Matter veio de uma mulher negra. As pessoas nem sabem, mas veio dela. Como você falou, a moça daí da parada, eu nem sabia, né? É uma travesti, que na verdade a gente sabe que é um nome de luta das transexuais. E o movimento LGBT dos Estados Unidos, ele foi feito por uma transgênero mulher negra também. Então, a história todas e o movimento Pride LGBT, ele veio por conta de uma mulher negra. Então, a gente vê o quanto essas mulheres são apagadas da história, né? Que a Por gente conta desse sistema patriarcal ridículo que a gente tem. Assim. é, isso é uma coisa que eu falo muito com a minha filha, assim, né, desses livros de infantil que tem, né, das mulheres importantes. Eu fico lendo com ela, até eu não sei, né, das mulheres porque é isso, a gente foi invisibilizada, né, a nossa voz, assim, tem muitas, mas é isso, a história não foi escrita por nós, né, foi feita por nós, mas não foi escrita. Exatamente. Tem até. Eu nem sou muito religioso, mas tem um documentário do Discovery Channel que fala que, por exemplo, se fosse considerar a discípula, um discípulo mais importante, deveria ser a Maria de Madalena, porque ela foi a única que acompanhou. Mas como É, o livro não foi escrito, né, pelos homens, então assim, é horrível esse sistema que a gente tem, né? Inclusive tem uma, deixa eu ver como é que passou o tempo, Lê. Você já viu falar numa filósofa, Judith Butler? sim, Tá, então você já sabe, né? Você já viu ela falando sobre a homossexualidade do homem hétero? não, Leandro, eu vou dividir com você porque isso vai assim explodir sua cabeça. Ela fala que o sistema patriarcal que a gente tem, ele é tão opressor que até o homem hétero, por conta dessa questão toda que o homem ele só pode ter amigos homens e se relacionar com o homem, ele é considerado o ser mais homossexual que tem, porque ele só admira homem, ele só escuta homem, ele só contrata homem, ele tudo que faz parte das apoteoses do amor, ele faz com o homem. E uma pequena parte só, que é a da relação sexual, ele faz com a mulher. é. Nossa Senhora, É total isso, né? E como o homem não se permite, não é permitido, né? A vivência emocional de fato, né?
E o tanto que a gente perde, a gente despotencializa o ser humano, né? Porque aí as mulheres também não acabam não tendo essa relação mais profunda com os homens não têm. Eu que fui socializado como homem hétero e branco, eu não sou nem homem, nem hétero, nem branco, já vim todo intoxicado por essa construção social ridícula que a gente tem, né? Agora, você entendeu uma coisa? Você falou que você é advogado, é Não, arquiteto. não, eu sou advogado, a gente fala, é quando você advogado é como se fosse militante do LGBT Ah, tá. Center, que eles chamam de advogado aqui. Ah, Eu sou arquiteto é e ativista. isso, ativista de direitos humanos. Inclusive, Leandra, se você puder, eu sei que isso é fora do nosso combinado, mas se você puder algum dia fazer alguma live comigo para falar sobre LGBT, para falar sobre isso, seria muito importante. Super posso, claro. Eu queria muito. Eu filmo até. Deixa eu te seguir no Instagram, peraí. Eu não tenho roupa para você me seguir no Instagram, Leandra. É Antônio o quê? Antônio Isupério, só tem eu. Isuperio. Ísio Pérez. Isupério. Ai, tô... Isuperio. Peraí. Antônio, I-S-I... Não. Isuperio. U. Se você colocar só Isupério, vai aparecer, ó. É, porque não tá achando. Ah, não, você vai me achar. I super. Isupério, Ah, tá aqui. só tem eu. Tá aqui. Achei. E não, É não aqui, né? precisa ter pressa. Ai, meu Deus. Sou eu, Não precisa ter pressa, Lê. Se a gente puder, por exemplo, combinar para o ano que vem, para o dia 28, alguma coisa assim, depois eu falo com você, não tem problema. Eu te Não, mas entendo, só a a gente... gente pode, a gente pode fazer esse ano. Que assim, eu vou ficar internada no hospital até dia 20. Querida, não Então, precisa justificar. Eu estou muito grato desse papo, de você ter aberto seu coração, eu acompanho o seu trabalho. não, eu tô amando que seja você, porque eu falei assim, gente, depois, né, quando eu tava no meio da campanha, eu falei assim, gente, é isso, por uma pessoa louca. Mas que pegar e eu vou ficar lá meia hora falando o quê? Inclusive, a minha amiga, eu sei que a gente já está encerrando, tá? A minha amiga que ia falar comigo, com você, também é uma ativista muito legal. Ela chama Alexandra Loras. Ela é ex-conselheira da França, uma amiga super empoderada, mas ela não conseguiu porque ela está numa área remota. Ah, Então, e a não, gente nem falou sobre Aruanas, mas eu achei maravilhoso. A sua assessora me disse que você foi uma das primeiras a comprar a ideia. Eu sou vegano também, então, eu acho lindo tudo isso, tá tudo certo. Muito obrigado. Eu só queria que você mandasse, quero postar só um pedacinho, que fala. você mandasse só um oi para a comunidade LGBT, que eu vou postar no Instagram. Claro. Ah, tá gravando? Tá sendo transmitido? Não está sendo transmitido, não. Ah, tá. Eu falei assim, gente, o que é que eu falo? É... Tá mutada. Você tá ouvindo ela? Não tô ouvindo. Eu, eu tô te ouvindo. Tá. A gente está gravando só para mandar depois para vocês. Ah, tá bom. Não, oi para a comunidade LGBT total. Estamos juntos nessa luta. Estamos juntos nessa luta por igualdade, por uma vida mais justa, né? Uma vida onde cada um possa ser o que é, com liberdade, com plenos direitos, né? Onde a gente possa. É muito louco pensar que a gente vive num mundo onde uma pessoa não pode ser o que ela é. Isso é o direito mais básico e fundamental. É o direito a ser quem você é, a sonhar, a viver de acordo com o seu sonho, com o seu amor. Eu acho isso muito básico. E eu gosto muito de uma frase da Marsha P. Johnson, que foi a mulher que causou a revolução LGBT aqui de Nova York, Leandro, que ela fala que ninguém vai ter totalmente os seus direitos
enquanto uma pessoa não tiver os seus direitos garantidos. Exatamente. Não, quando se fere um direito de alguém, você está ferindo de toda a sociedade. Não existe. A gente não consegue. É uma ilusão essa coisa capitalista de que você consegue se salvar e ser feliz sozinho. É uma ilusão. É absurdo esse individualismo. Olha essa pandemia, o que está acontecendo. Não existe. Não existe. A sociedade é um mecanismo que a gente precisa dessa coletividade, né? A gente precisa ter direitos assegurados para todos. É isso. Muito obrigado, Lei. Foi maravilhoso falar com você. Obrigada a você, foi ótimo, adorei você. Cara, muita sorte, se cuide. Aí você pegou a Covid? Não, eu me cuido direitinho. E eu vou voltar Se para o Brasil no futuro, vai tudo dar certo. Quem sabe um dia a gente não se topa por aí, tá? Não, se cuide. Vamos sim. E aí me manda mensagem que a gente se fala. Então Tá. tá. Muito obrigado, querido. Jungle.